Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer assim muitas vezes, como o sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: "Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação." Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: "Em verdade vos digo,
Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, dê-me apenas mais um pouco de água. Estas palavras simples, pronunciadas por Elias à viúva de Sarepta, ecoam através dos séculos até nós hoje. Imaginem a cena: uma viúva pobre, recolhendo gravetos para preparar sua última refeição, encontra-se com um profeta que lhe pede não apenas água, mas também o último punhado de farinha que ela possui. Que pedido extraordinário! Que momento de decisão! Esta viúva nos apresenta uma das mais profundas lições sobre confiança e generosidade que encontramos nas Escrituras. Ela está literalmente no fim de seus recursos. Vou preparar este resto para mim e meu filho, para que possamos comer e depois morrer, ela diz. Não há dramatização em suas palavras. É a pura realidade de sua situação desesperadora. E ainda assim, quando Elias lhe pede para primeiro fazer um pequeno pão para ele, prometendo que a farinha da vasilha não acabará e o azeite da jarra não diminuirá, ela confia. Ela dá. Ela arrisca tudo o que tem baseada apenas em uma promessa. Esta história se conecta profundamente com o Evangelho de hoje, onde encontramos outra viúva, desta vez no Templo de Jerusalém. Jesus, observando as pessoas depositando suas ofertas, vê os ricos colocando grandes quantias. Mas seu olhar se fixa em uma viúva pobre que coloca 2 pequenas moedas, tudo que ela tinha para viver. Em verdade vos digo, declara Jesus, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Que afirmação surpreendente! Como pode ser isso? A matemática humana diria o contrário. Mas Jesus opera com uma matemática diferente, a matemática do reino de Deus, onde o valor de uma oferta não é medido pela quantidade dada, mas pelo custo para quem dá. Entre estas 2 histórias de viúvas generosas, nossa segunda leitura da carta aos Hebreus nos apresenta o supremo exemplo de doação. Cristo mesmo, que se manifestou uma única vez, no fim dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus não deu apenas algo que possuía, ele deu a si mesmo, completamente, por amor a nós. Estas 3 leituras nos confrontam hoje com questões profundas sobre fé, generosidade e sacrifício. O que significa realmente confiar em Deus? O que significa dar não do nosso excesso, mas de nossa própria subsistência? Como podemos imitar o exemplo de Cristo, que se deu completamente por nós? Há um contraste marcante no Evangelho que não podemos ignorar. Jesus começa advertindo contra os escribas que devoram as casas das viúvas, enquanto fazem longas orações para serem vistos. Que ironia! Aqueles que deveriam proteger os vulneráveis estão na verdade explorando-os, enquanto uma viúva pobre demonstra a verdadeira essência da fé. Esta é uma crítica mordaz à religiosidade superficial, aquele tipo de fé que se preocupa mais com aparências do que com o coração. Os escribas, com suas vestes longas e orações elaboradas, representam uma fé que busca reconhecimento humano. A viúva, em sua simplicidade e generosidade total, representa uma fé que busca apenas agradar a Deus. Mas vejam bem, Jesus não está glorificando a pobreza em si, nem sugerindo que devemos nos reduzir à miséria. O ponto não é o quanto damos, mas o espírito com que damos. É sobre confiar em Deus tão completamente que podemos ser generosos mesmo quando parece não fazer sentido humano algum. A viúva de Sarepta poderia ter argumentado logicamente que precisava guardar aquela última farinha para si e seu filho. A viúva no templo poderia ter guardado ao menos uma das moedas. Mas ambas escolheram dar tudo, demonstrando uma confiança radical em Deus. E aqui está a beleza destas histórias. Em ambos os casos, Deus honra essa confiança. A farinha e o azeite da viúva de Sarepta não se acabaram.
conforme prometido. E embora não saibamos o que aconteceu com a viúva do templo, o fato de Jesus a ter notado e elogiado publicamente nos diz que seu sacrifício não passou despercebido aos olhos de Deus. Isto nos leva à nossa segunda leitura, que nos lembra que Cristo aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que o esperam. Esta esperança futura dá sentido aos nossos sacrifícios presentes. Não damos porque temos muito, damos porque confiamos em um Deus que é fiel às suas promessas. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos viver esta generosidade radical em nossas próprias vidas? Primeiro, somos chamados a examinar nossa própria atitude em relação a dar. Damos de nosso excesso ou de nossa substância? Damos para ser vistos ou por amor genuíno? Nossa generosidade é calculada ou confiante? Segundo, somos desafiados a confiar em Deus de maneira mais profunda. As duas viúvas nos mostram que a verdadeira confiança se manifesta em ações concretas, não apenas em palavras bonitas. Confiar em Deus significa estar disposto a dar mesmo quando parece não haver o suficiente. Terceiro, somos convidados a reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. A viúva de Sarepta experimentou o milagre da multiplicação porque primeiro estava disposta a dar. Nossa generosidade abre canais para as bênçãos de Deus fluírem, não porque Deus precise de nossas ofertas, mas porque Ele deseja nos ensinar a confiar. Quarto, somos chamados a nos lembrar que Deus vê nossos sacrifícios. Assim como Jesus notou a viúva no templo, Ele nota cada ato de generosidade feito com coração sincero. Nenhum sacrifício passa despercebido aos olhos de Deus. E finalmente, somos convidados a imitar Cristo, que se deu completamente por nós. Nossa generosidade é apenas uma pálida reflexão de sua doação suprema na cruz. Quando damos, não estamos fazendo nada mais do que imitar aquele que primeiro nos amou e se entregou por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos hoje ser inspirados por estas duas viúvas extraordinárias. Que sua confiança radical em Deus nos encoraje a ser mais generosos, mais confiantes, mais dispostos a dar não apenas de nosso excesso, mas de nossa própria vida. Que possamos rejeitar a tentação de uma religiosidade superficial e buscar em vez uma fé autêntica que se manifesta em atos concretos de amor e generosidade. E que, acima de tudo, mantenhamos nossos olhos fixos em Cristo, que se deu completamente por nós e que voltará para nos levar para si. Que o Senhor abençoe nossa generosidade, multiplique nossas ofertas como multiplicou a farinha e o azeite da viúva, e nos dê a graça de confiar nele completamente. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.